Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar a queda livre. Nós vamos ver que a queda livre é um tipo de movimento uniformemente variado. Então, beijos, boa aula! Pessoal, então o movimento de queda livre foi estudado pelo físico italiano Galileu Galilei. Aqui eu trouxe para vocês, a fotinha aí de Galileu Galilei. De acordo com os seus estudos, Galileu mostrou que corpos em queda livre, mesmo de massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. Então, a queda livre é, portanto, um movimento descrito pelos corpos abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local. Nesse tipo de movimento, desconsideramos os efeitos das forças de arraste e de atrito. Então, o que Galileu ele observou e ele tentou comprovar? Que a queda livre dos corpos, ela independia da massa. Então, independente da massa dos corpos, eles chegariam ao solo ao mesmo tempo. Eles chegariam no solo ao mesmo tempo. E se nós formos pensar, se eu pegar uma folha de papel aberta e uma outra folha idêntica, só que agora amassar e soltar essa bolinha, eu vou observar que a bolinha ela chegará primeiro ao solo. Isso porque, mesmo sendo de massas iguais, o que vai interferir no tempo de queda aqui, na verdade, é a resistência do ar. Então, quando nós falamos em queda livre, nós estamos desprezando essas forças de arraste ou atrito, que seria a resistência do ar. Tranquilo? Então, Galileu ele comprovou que a queda livre dos corpos é independente das massas. Pessoal, então a queda livre é um movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele que tem uma aceleração constante diferente de zero. Ou seja, um corpo em queda livre tem sua velocidade aumentada a taxas constantes. Quando um corpo é abandonado de alturas próximas à superfície da Terra, a velocidade em que ele cai aumenta a uma taxa de 10 metros por segundo, o que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, esse valor aqui é um valor aproximado, mas sempre que eu falar de aceleração da gravidade, nós vamos usar o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, quando se trata da Terra. Então, olha só, aqui eu tenho uma ilustração do que acontece. Se eu solto uma pena e uma maçã no ar, a tendência é que a pena ela demore mais a chegar no solo, porque ela vai sofrer uma maior resistência do ar. Então, desprezando essa resistência do ar, as duas chegariam, se o vácuo, no vácuo, as duas chegariam ao mesmo tempo ao solo. Pessoal, então como a queda livre é um movimento uniformemente variado, nós podemos utilizar as mesmas equações, Então, se nós adotarmos o sentido da trajetória de cima para baixo, teremos que a aceleração da gravidade é positiva, pois sua orientação coincide com a orientação adotada para a trajetória. Então, olha só, o sentido da trajetória. Então, se eu considero, se eu adoto o sentido da trajetória de cima para baixo, então a minha aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade e ela vai ser positiva. A minha equação da velocidade, então, antes eu tinha no movimento uniformemente variado, velocidade é igual à velocidade inicial
mais aceleração vezes o tempo. Eu posso utilizar essa mesma equação na queda livre, considerando o sentido da trajetória de cima para baixo como velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração, agora vai ser a aceleração da gravidade, que é o meu g, vezes o tempo. A minha equação da posição. Então, na minha equação da posição, da mesma forma, aonde eu tinha a aceleração, eu vou substituir pelo tempo. Outro detalhe, o que vai ser a minha distância agora? Distância eu posso chamar de altura, pois agora se trata de um movimento na vertical. E a equação de Torricelli? Aqui no lugar da aceleração, eu vou ter a aceleração da gravidade, que é o meu g, e o meu ΔS, a minha distância percorrida, corresponde à minha altura. Pessoal, nós podemos simplificar o formulário de queda livre mais ainda. Então, na queda livre, assumindo que o corpo é abandonado a certa altura, ou seja, encontra-se inicialmente em repouso, as equações a serem utilizadas serão estas. Então, se o meu corpo ele está inicialmente em repouso, significa que a sua velocidade inicial ela é nula. Então, a equação da velocidade do corpo na queda livre vai ser velocidade é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. Lembrando que v é a velocidade de queda em metros por segundo, g, aceleração da gravidade. Como se trata de uma aceleração, a unidade de medida é metros por segundo ao quadrado e t é o intervalo de tempo em segundos. Então, a equação acima é utilizada para determinar a velocidade em que um corpo se move durante o movimento de queda livre. Para tanto, basta multiplicar o tempo de queda, medido em segundos, com o módulo da aceleração da gravidade. Então, a equação da altura na queda livre. Então, partindo do mesmo pressuposto que nós falamos anteriormente, que o corpo ele parte do repouso, então a equação a seguir relaciona a altura de queda com o intervalo de tempo. Então, nós temos que a altura vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A unidade de medida de altura é metros. Por meio da equação mostrada acima, é possível determinar tanto a altura quanto o tempo de queda de um corpo em queda livre. Então, observe, você precisa memorizar essas equações e analisar o que o problema te pede e quais os dados que ele te forneceu. Então, se ele te fornece a altura e te pede o tempo de queda, você pode utilizar essa equação ou vice-versa. Sempre lembrando que o g é a aceleração da gravidade, que nesse caso nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. E a equação de Torricelli. Então, além das duas fórmulas mostradas, podemos utilizar a equação que relaciona a velocidade de queda com a altura, a equação de Torricelli. Lembra da aula passada, quando nós estudamos a equação de Torricelli, o que eu disse sobre ela? Ela é uma equação que ela relaciona a velocidade com a altura, variação da distância, quando o tempo não é fornecido. Então, sempre que o enunciado não te fornece o tempo, você deve analisar se é possível aplicar a equação de Torricelli. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos para o exemplo 1.
Despreze a resistência do ar e calcule o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Dado: aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, observe o que o enunciado me diz. Ele diz que ele quer saber o tempo de queda de uma pedra que ela foi abandonada a uma altura de 20 metros. Então, observe que ele me pede o tempo e ele me dá a altura. Então, qual que é a relação que eu vou utilizar? A altura é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo dividido por 2. Substituindo os valores, nós temos a minha altura é de 20 metros, que é igual à aceleração da gravidade, que é 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isolando aí o tempo, né? Esse 2 aqui ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, esse 10 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 20 dividido por 10. Isso vai me dar que o meu tempo ao quadrado é igual a 4. Se está ao quadrado, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, o tempo vai ser igual a raiz de 4, que é igual a 2 segundos. Então, vamos para o exemplo 2. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? Despreze a resistência do ar e suponha que a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Então, observe que agora o enunciado ele te pede a velocidade e quais que foram os dados que ele te forneceu. A altura, que é de 45 metros, que ela foi abandonada. Se ela foi abandonada, significa que a sua velocidade inicial é 0 e a aceleração da gravidade, que é a 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Podemos resolver a questão por meio da equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v0 mais 2 vezes g vezes h. Professora, por que o v0 não está aqui? Porque, como eu disse, se a pedra ela foi abandonada, a velocidade inicial é 0. Então, some aquele termo. Para tanto, consideramos a trajetória orientada positivamente para baixo, de modo que o sinal da aceleração da gravidade seja positivo. Então, nós utilizamos aqui essa equação, ó. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Substituindo os valores, nós temos que a aceleração da gravidade é 10, a altura 45 metros, vai ficar 2 vezes 10 vezes 45, que dá 900. Então, velocidade ao quadrado é igual a 900. Esse quadrado aqui passa para o outro lado em forma de raiz. Então, a velocidade vai ser raiz de 900, que é igual a 30 metros por segundo. Vamos lá para o exemplo 3. Então, exemplo 3. Um atleta salta da plataforma de uma piscina, descrevendo o movimento em queda livre. Sabendo que a distância da plataforma até a água é de 5 metros, determine. Ele pede para que você adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele quer saber a velocidade escalar do atleta ao atingir a água. Então, observe que ele te deu a altura, né? O valor de H, ele falou que a distância da plataforma até a água é de 5 metros e ele te pediu a velocidade. Então, nós vamos utilizar essa equação, né? Então, a minha velocidade inicial
é zero, porque se ele salta da plataforma, então velocidade inicial é zero. Então vai ficar v é igual a v ao quadrado vezes 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, substituindo o valor da aceleração da gravidade e da altura. Nós temos que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 5. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 10 vezes 5 dá 100. Então, velocidade ao quadrado é igual a 100. Esse quadrado aqui ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 100 vai ser 10 metros por segundo. Encontrei aí uma velocidade de metros por segundo. Na letra B, ele quer saber o tempo gasto por ele até atingir a água. Então, nós vamos utilizar essa equação. Velocidade é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. A velocidade, eu descobri ela no exercício anterior, na letra A. Então, eu tenho que a minha velocidade é de 10, que é igual à aceleração da gravidade, que é 10. Esse 10 aqui, que multiplica t, passa para o outro lado, dividindo, então, o tempo vai ser igual a 10 dividido por 10, ou seja, o tempo é de 1 segundo. Então, a letra C. A letra C, ele quer saber a distância que o atleta estava da água após 0,5 segundos de queda. Então, ele quer saber a distância, se a distância é a altura. Então, a altura vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Substituindo o tempo aí igual a 0,5, né? Nós temos que a altura vai ser 10 vezes 0,5 ao quadrado dividido por 2. Então, isso me dá uma altura de 1,5 metros. Após 0,5 segundos, né, meio segundo de queda, o atleta percorreu 1,25 metros. Portanto, estava uma distância de 5 metros, a distância inicial. Ele partiu de 5 metros, né, da água. Se ele percorreu 1,25, então vai ser 5 menos 1,25, que é igual a 3,75 metros. Então, a distância que o atleta estava da água após 0,5 segundos é de 3,75 metros. Pessoal, vamos fazer um exemplo agora teórico. Então, exemplo 4. Explique por que, ao abandonarmos uma folha de papel e uma moeda ao mesmo tempo e à mesma altura, a moeda chega no solo em um intervalo de tempo menor. Então, se a queda livre dos corpos, ela independe da massa, o que vai influenciar nesse caso agora? A resistência do ar. Então, devido aos efeitos de resistência do ar serem mais influentes na folha de papel do que na moeda, esta chega primeiro ao solo. No vácuo, isso não aconteceria, ok? Então, lembre-se que um movimento em queda livre é um movimento do corpo que ocorre em uma trajetória retilínea, vertical e livre dos efeitos da gravidade e da resistência do ar. Lembre-se também que a queda livre é um movimento uniformemente variado, pois apresenta uma aceleração constante. Então, essas são algumas considerações que vocês devem memorizar aí da queda livre.
Pessoal, observe que o tempo todo eu estou falando que eu estou adotando o sentido da trajetória de cima para baixo. Professora, e se eu adotasse o sentido da trajetória de baixo para cima? Então, nós teremos que a aceleração da gravidade é negativa, pois sua orientação é contrária à orientação adotada pela trajetória. Então, fique atento a esse detalhe. Então, se você adota o sentido da trajetória de baixo para cima, você vai ter uma aceleração da gravidade negativa. Então, nós temos aqui que as equações elas vão se modificar. Então, não na queda livre, no movimento de queda livre, e a partir de agora, nos outros conteúdos, é necessário observar esse tipo de situação, certinho? É necessário ficar atento a esse tipo de situação. Então, você tem que ver o sentido da trajetória, se ele é de cima para baixo ou se é de baixo para cima. Tranquilo? Então, observe aqui que há modificação nessa equação aqui, ó, se você adota o sentido da trajetória. Pessoal, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. As questões da lista, as duas primeiras questões são questões de retomada do conteúdo. As demais questões é relacionada à queda livre, ao conteúdo que nós vimos hoje. Então é isso. Beijos, boa sorte. Qualquer dúvida é só chamar.